Eu quero começar hoje uma nova série. O tema da minha série é: a frustração não nos pertence. É o tema da minha série. E hoje o tema da minha palavra é o agir da mão poderosa de Deus. E você pode estar pensando assim: o que tem a ver o agir da mão poderosa de Deus com frustração? Eu vou mostrar para você na palavra. Temos que ter um entendimento sobre o que é uma frustração. E que a frustração, ela faz parte da nossa vida, mas ela não pode pertencer à nossa vida. Você não pode fazer com que a frustração ande de mãos dadas com você e se torne a sua melhor amiga, ou seu melhor amigo, no caso dos homens. E a frustração é algo que acontece com todos nós. Ela faz parte da nossa vida. Por quê? Porque eu não tenho como garantir para você que você não será frustrado. Eu não tenho como garantir para você que na nossa vida, no seu caminhar, você não passará por momentos difíceis. Você terá expectativa e a sua expectativa não vai ser atendida. Você ficará frustrado. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Abre sua Bíblia comigo em Salmos 145, 15 e 19. Diz assim: em ti esperam os olhos de todos, e a tu e ao seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as tuas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. E esses salmos, lá no 16, ele diz assim, no 15: em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão, e aqui mostra a mão de Deus, satisfaz da benevolência de todo vivente. Queridos, nós temos que entender que o agir da mão de Deus está ao nosso favor. É um direito meu e teu dizer: Espírito Santo, eu quero o agir do teu Espírito na minha vida. Você orar agora no momento do altar, com a tua família, com teus filhos: Senhor, a tua mão poderosa esteja sobre a minha casa. A tua mão poderosa esteja sobre os meus filhos. A tua mão poderosa esteja sobre os meus negócios. Só que nós temos uma expectativa de que quando nós falamos assim, o agir da mão de Deus é só positivo. Quem pensa assim? Não está errado você pensar assim. O agir da mão de Deus é para as coisas boas. O agir da mão de Deus é proteção. O agir da mão de Deus é cuidado. O agir da mão de Deus é providência. E é verdade. Mas o agir da mão de Deus é limite. O agir da mão de Deus é um não. O agir da mão de Deus é fechar uma porta. O agir da mão de Deus é falar para você: não é aqui, é ali. Não é a hora, espera. E aí vem o grande problema do ser humano, que é: você fica o quê? Com uma expectativa, e essa expectativa não acontece como você gostaria, você fica frustrado. E quando você fica frustrado, o que acontece? Esse é o grande perigo do ser humano, do cristão, não só do cristão, mas do ser humano, agora principalmente o cristão. Porque o cristão vem para Jesus, ele recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ele tem uma expectativa de mudança radical de tudo. Só que eu quero dizer para você que quando você aceita Jesus e Ele começa a transformar a tua vida, é um cuidado de Deus. Quando você diz: eu aceito o agir de Deus sobre a minha vida, a mão poderosa de Deus pode agir, ela pode estar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus negócios.
Mas você tem que estar preparado para Deus dizer não para você. Você tem que estar preparado para Deus não abrir as portas para você. Você tem que estar preparado para Deus pôr limite para você. E aí que o negócio pega. O que você vai fazer? Quando a mão de Deus que está estendida sobre a tua vida te contrariar. A mão de Deus, ela é uma expressão figurativa. Foi a forma que, na Bíblia, vou mostrar para vocês, começa em Êxodo, na saída do povo egípcio, do povo de Israel, lá da terra do Egito, quando foi a libertação dos israelitas. Ali você vê a mão poderosa de Deus sendo estendida o tempo todo. É uma expressão figurativa que nós atribuímos a Deus. Nós atribuímos a Deus certas características físicas e humanas. Por que a gente faz isso? Porque é uma melhor forma de nós entendermos. Porque, queridos, Deus é espírito. Deus não é um homem. Deus não tem forma. Mas nós precisamos às vezes disso para nós até entendermos. Fala, peraí, o agir da mão de Deus. Pega uma mão, Aí você fala, a mão de Deus está sobre a minha vida. A mão de Deus está sobre a minha casa. A mão de Deus está sobre os meus negócios. É figurativo isso. Então, toda vez que a Bíblia usa o termo a mão de Deus, o agir da mão de Deus, a mão de Deus é para se referir ao poder, à força e à capacidade de Deus para agir nas nossas vidas. Então, quando ele diz o agir da mão de Deus, ele está dizendo, se refere ao poder, à força e à capacidade do agir de Deus sobre as nossas vidas. A mão de Deus é providência. Quer dizer, a mão de Deus vai intervir nas nossas vidas. Aí nós temos que ter esse entendimento. O agir da mão de Deus nas nossas vidas é para o bem, mas também é para o negativo. E você está preparado para a mão de Deus agir negativamente? Essa é a minha pergunta para você. Ah, não, bispa. Gente, vamos ser real. Eu não gosto de ficar pregando. Quem foi que de manhã, uma pessoa me procurou no final do culto de manhã e falou assim, bispa, é tão bom quando você traz a parte negativa. E eu gosto disso, sabe por quê? Porque o evangelho, a gente tem que falar da realidade, verdadeiro. Não adianta eu chegar aqui e falar tudo lindo para você, só as coisas boas. Aí depois você vai passar por uma situação difícil e falar assim, nossa, mas eu fui numa igreja, aquela pastora estava pregando, por que ela não me alertou? O nosso papel, não meu, mas de um pastor, de um líder que cuida de alguém, é sempre trazer a verdade, mostrar o lado bom e o lado ruim. Olha, se você andar por esse caminho, olha, se você tomar essa decisão, você vai ter essa consequência. Não! Vai fundo, meu querido. Você tem Jesus, você pode tudo. Mentira! E o agir de Deus nas nossas vidas é assim. Quando você fala, eu declaro, eu aceito, em nome de Jesus, o agir de Deus na minha vida, no meu casamento, nos meus filhos, nos meus negócios, esteja preparado para Deus fazer um rebuliço na tua vida através do agir da mão dele sobre a tua vida. Esteja preparado. Esteja preparado para ele dizer não. Uma porta se fecha, você está lá, meu Deus, você pediu o agir da mão de Deus, ele fechou essa porta porque ele tem algo muito melhor, ele vai abrir outra porta muito melhor. No relacionamento, Deus vai agir em prol do teu relacionamento, mas para o teu casamento ficar melhor, relacionamento com os teus filhos ficar melhor, Deus vai permitir, com a mão dele vai vir uma crise. Aí você fala assim, Deus, eu te pedi que a tua mão poderosa pudesse vir sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, mas ele está. O fato dele permitir você passar pela turbulência, pela crise, é porque ele quer que você vá buscar ajuda, para que você mude, para que você se fortaleça, para que você
se estique, se torne um homem, uma mulher melhor, porque Ele tem grandes coisas para você lá na frente. E este homem e esta mulher, desta maneira, não vão alcançar aquilo que Deus tem para você. Então, nós temos que ter esse entendimento. Você está disposto verdadeiramente para que o agir da mão de Deus intervenha sobre a tua vida? Você está disposto ao que Ele fará? Porque nós queremos só que a mão de Deus faça aquilo que é bom. Proteção. Porque a mão de Deus, ela é amor, providência, proteção, cuidado. Mas ela também limite, ela é cuidado, ela também é o não. Ela também fecha as portas. Isso é a mão de Deus. E abre sua Bíblia comigo em 1 Pedro 5,5. Quando nós falamos da providência de Deus, estamos falando também de nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Porque, queridos, para que você possa falar assim: Senhor, eu declaro sobre a minha vida, eu dou liberdade para o agir da tua poderosa mão. Para que você fale isso verdadeiramente, você precisa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Olha o que fala aqui em Pedro 5,5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro assim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então Ele diz: se humilhe debaixo da mão poderosa de Deus, para que no tempo oportuno Ele te exalte. Então quer dizer, o que é a palavra humilhar? Vamos ver aqui? A palavra humilhar no grego, ela significa tornar baixo, humilde, desprezível. Querido, você precisa ter este entendimento. Eu vou me humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. Eu vou me tornar humilde, tornar baixo. Eu aceito o agir da mão poderosa de Deus na minha vida, porque eu sei que isso é o melhor. Porque Ele diz aqui: quando eu me humilho debaixo da mão poderosa, para que em tempo oportuno Ele vos exalte, os humilhados serão exaltados. Queridos, nós precisamos ter esse entendimento. Me humilhar debaixo da mão poderosa de Deus é tornar baixo, é humilde, é dizer: Senhor, eu me humilho debaixo da tua mão, para o que for que tiver que acontecer. E uma coisa muito interessante é entender a importância desse humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, e não permitir que a frustração tome conta do teu coração. E eu estava lembrando que eu falei assim para o Lucas esses dias, essa semana. Eu estava muito inquieta, angustiada, porque eu tenho esperado algumas respostas de Deus. Eu tenho buscado em Deus. Nós precisamos fechar alguns negócios, coisas pessoais nossas, minha e do Lucas, que a gente está na expectativa aí há mais de um ano e meio. E as coisas não acontecem. E quando Deus falou comigo: mas espera aí, você pediu e você disse: eu te dou liberdade para o agir na tua vida, nos teus negócios, na tua vida financeira, em todas as áreas, o agir da minha mão sobre a tua vida, e eu estou agindo. E a gente fica o quê? Senhor, por que as coisas não acontecem? Senhor, por que está demorando tanto? E eu fui para falar: Lucas, pelo amor de Deus, amor, que demora, que agoniante. E eu sou muito assim, quando as coisas começam a demorar, eu começo a pensar, né? Minha cabeça começa... E eu começo a tentar trazer soluções. Aí eu falo: amor, vamos fazer assim? Amor, e se a gente fizer assim? Priscila, eu não vou fazer nada. Mas, Priscila, eu não vou fazer nada. Uma coisa que meu marido aprendeu depois
que casou comigo, ficou perto, meu pai, ele fala muito isso. Seu pai me ensinou muito, a igreja, paciência. Porque o Lucas não tinha, hoje ele tem. Às vezes eu acho que ele tem até demais. Mas ainda bem, que também serve paciente para outras coisas, ele é paciente comigo, né, gente? Mas paciência, paciência. Peraí, ou eu confio em Deus, ele falou para mim, ou eu confio verdadeiramente em Deus, ou eu não confio. Se eu falei, o agir da mão de Deus está sobre a nossa casa e Deus vai abrir as portas, então eu preciso que Deus abra as portas, eu não vou mudar os planos. E nesse momento aí que as coisas não acontecem, que as portas não se abrem, é que corre o grande risco da frustração se tornar o seu melhor, a sua melhor amiga, e você começa a andar de mão dada com ela. E quando você começa a andar de mãos dadas com essa frustração, ela pode fazer uma baita destruição na tua vida, porque a frustração, se ela se instalar no teu interior, lá na tua alma, você se torna uma pessoa amargurada, você se torna uma pessoa apática, você não tem mais fé, você desdenha de tudo, você não tem mais expectativa, você entregou. Agora, quer dizer que você está dizendo para mim que a gente não pode se frustrar? Eu não estou dizendo isso, porque é impossível, você vai se frustrar. O que eu estou dizendo é que você não pode deixar a frustração, ela isolar, ela tomar conta do teu coração, ela ser a sua melhor amiga, andar de mãos dadas com ela. A frustração não me pertence, ela está na minha vida neste momento. Gente, tem dia que você vai ficar frustrado, você tem uma expectativa e as coisas não aconteceram, você vai ficar chateado, mas é aquele momento. 2, 3 dias passou, levanta. Uma semana, eu estou mal. Às vezes você precisa de uma semana, você precisa de um tempo. Mas aquilo ali não vai fazer parte. É igual pessoas nos decepcionam. Eu sou pastora, eu tenho discípulos. Se eu deixar a frustração de pessoas que já me magoaram, pessoas que foram embora, pessoas que traíram, não só na igreja, mas em qualquer outra situação, em negócios, finanças, outros relacionamentos que você tem, amizades, você nunca mais vai fazer amizade, você nunca mais vai acreditar em ninguém. Por quê? Porque as pessoas vão continuar traindo, as pessoas vão continuar não fazendo o que nós gostaríamos, falando de uma forma que nós não gostamos. As pessoas não vão fazer tudo do nosso jeito, do jeito que a gente gosta. E aí, o que você vai fazer com isso? É isso que eu estou dizendo. Você vai ficar frustrado? Vai, você vai chorar, você vai ficar chateado, mas bola para frente, levanta a cabeça e fala, não, eu vou continuar servindo ao meu Deus, eu vou continuar acreditando nas pessoas. Calma, Deus vai colocar pessoas perto de mim, Deus vai afastar pessoas, trazer novas. A frustração não pode te pertencer. A mão de Deus, eu quero dar 3 princípios rápidos. A mão de Deus, ela está ativa, ela é ativa, mas ela está ativa se você se permitir. Porque se você não permitir, ela não vai colocar a mão, ela não vai estar ativa sobre você. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Nós temos que entender corretamente o que é a poderosa mão de Deus, a fim de nos humilharmos debaixo da poderosa mão dela, da mão de Deus. A compreensão adequada do que é verdadeiramente a mão ativa, ela vai trazer as bênçãos, mas ela também vai levar para longe de você o perigo, a discórdia. Ela vai tirar de perto de você aquilo que você não está preparado para ter. Ela vai permitir com que você não entre em confusão. Ela vai permitir com que você não entre em situações que Deus está vendo lá na frente. A mão de Deus está ativa. A mão de Deus é providência, como eu disse para vocês. E o segundo,
o uso da frase, a mão do Senhor, começa lá no contexto da libertação dos egípcios. Abre comigo, Êxodo 3, 19 e 20. Diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Aqui mostra a mão de Deus agindo sobre os egípcios. A mão poderosa de Deus vindo, sendo intervenção, sendo providência. Êxodo 7, 3 a 5 diz assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Aqui mais uma vez ele diz: eu porei a mão sobre o Egito. Como eu disse, a mão de Deus é ativa. Lá eu estou mostrando para vocês a mão de Deus agindo verdadeiramente. Nesse caso, contra os egípcios que não queriam libertar Israel. Nesse caso, Deus estava a favor do povo dele, certo? Glória a Deus, amém? Mas também acontece ao contrário. Êxodo 15, 6, para a gente rapidinho, só para fechar aqui. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. A mão de Deus é poderosa, ela é poder, ela destroça o inimigo. A mão de Deus, ela é, meu Deus, estar debaixo da mão poderosa de Deus é proteção. Em todas as circunstâncias. Mas a mão do Senhor também age contra o povo dele. A mão do Senhor se voltou contra Israel depois que eles pecaram. Deuteronômio 2, 14, 15, abre lá. Deuteronômio 2, 14, 15 diz assim: o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial. Como o Senhor lhe jurara, também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. Sabe o que aconteceu aqui? Aquele mesmo povo que foi liberto do Egito, a mão do Senhor agiu sobre a vida deles. Por quê? Porque eles murmuraram, eles adoraram aos outros deuses, eles não seguiram o direcionamento que tinha sido dado por Moisés. Então, da mesma forma que Deus abençoou, como eu disse para vocês, Deus veio também e com a mão dele sobre o povo que desonrou, que não honrou com seus lábios, que não cumpriu com as promessas. E nós precisamos entender que a mão de Deus, ela vem também para correção, para pôr limites. E é isso que você tem que tomar muito cuidado, porque aqui vem uma grande frustração. E a frustração, ela vai vir para ser passageira, ela não pode fazer morada no teu interior. Por isso que o nome da série, a frustração não nos pertence. A frustração não te pertence. A frustração pode fazer parte do momento da sua vida, mas ela não pode te pertencer. A frustração, quando ela te pertence, faz você viver e se tornar um amargurado, murmurador. O bispo Rodovalho pregou sobre isso, as consequências de um murmurador.
Quando você abrir tua boca, abra para falar palavras de vida, palavras de bênçãos. Cuidado com o que você tem falado. Não murmure, não critique, porque isso vai voltar contra você. E eu queria que você fechasse os teus olhos e você agora fizesse uma análise. Você também da online, Sara Sede online. Como é que está você com as tuas frustrações? Deus tem permitido você passar por frustrações? Quais são? O que você tem feito com elas? Você entende que as coisas não aconteceram como você gostaria no seu tempo, na sua hora, que isso é uma proteção, é o agir da mão de Deus sobre a tua vida? E você que ainda não tinha tido esse entendimento, faça uma aliança com Deus. Senhor, eu aceito o agir da tua poderosa mão na minha vida, mesmo que em alguns momentos eu não entenda, mesmo que em alguns momentos doa, mas eu entendo que isso é necessário, isso é proteção. Vai falando com Deus. Escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente prova maior do que possamos suportar. Deus está cuidando de tudo. Glória a Deus. Vai falando com Ele. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Vamos lá, tudo bem. Eu entendo os teus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor Jesus, eu faço uma aliança contigo nesta noite, de aceitar sem medo o agir da tua poderosa mão sobre a minha vida. Eu permito, abra sua boca e fala que você permite, fala: eu permito o agir da tua poderosa mão na minha vida. Eu permito o agir. Eu não aceito que a frustração, Senhor, as frustrações que fazem parte da minha vida, elas caem por terra. Ela não me pertence, porque eu te dou liberdade para o teu agir da tua mão poderosa na minha vida, porque eu sei que as coisas que fecharem, eu sei que as coisas que derem errado, eu sei que as coisas que não são para eu viver, é o Senhor que está dando livramento, é o Senhor que está cuidando de mim. Vai falando com Ele. Fala: eu recebo essa palavra nessa noite. A frustração não me pertence. Ela não me pertence. Eu coloco debaixo dos meus pés. Eu não serei roubado. Eu não serei roubado. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus?